Olá, sejam bem-vindos ao PapoCast, o podcast do Papo com Chá. Eu sou Fernanda Faveron e estou aqui mais uma vez. E para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela França. E hoje eu estou aqui com a Gaëlle, uma francesa que já está aqui no Brasil há um tempão e que vai contar a gente história de vida dela, que vocês vão se emocionar, vocês vão ver. Seja bem-vinda ao nosso PapoCast. Muito obrigada, Fernanda. É muito bom tê-la aqui. A Gaëlle, ela tem um perfil no Instagram chamado Encantadora de Chás. A gente vai falar sobre chás também. É sommelier de chás, né? E faz kombucha também, né? Faço. Na verdade, hoje em dia eu falo que eu faço chás e muitas outras coisas, né? Porque faz fermentação natural, é uma porta que você abre, você entra. Você começa, né? E vai pela alimentação mais natural e vai abrindo outras portas, né? Muitas outras portas. E me conta, menina, você tá aqui no Brasil há quanto tempo? 10 anos. 10 anos? 10. Vai fazer 11 anos, na verdade. Nossa! Por isso que você fala tão bem português assim. Quando você chegou aqui no Brasil, você falava português ou não? Não. Na verdade, eu falo que eu sou meio vira-lata, né? Vira-lata. Não, calma. É porque meu pai é francês e minha mãe é brasileira. Então, entendi. eu tenho a dupla nacionalidade. Tá Mas, certo. lá na França, minha mãe, né, era estrangeira. E, então, quando a gente era pequeno, ela não queria ensinar a gente a falar português. Ela falava sempre que, nossa, vocês são francês na França, vocês não são filhos de brasileiro na França. Sim, sim. Então, a gente falou só francês com ela. O único momento que ela falava português era pra xingar a gente. Os palavrões em português, então você sabia? Alguns sabia desde sempre, assim. Chegou aqui no Brasil falando palavrão. Sim. Isso é natural de Paris? Paris. Eu tenho uma relação com a França que eu acho que é de outras vidas. Eu não sei se é porque eu já li, já estudei francês, já assisti muitos vídeos. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei em Paris, bom, além de começar a chorar, já lá do avião, na hora que eu vi a torre do avião, assim, eu me emociono, não adianta. E eu cheguei, mas eu me senti tão à vontade, tão, sabe? É um negócio inexplicável para mim. É engraçado isso, porque, bom, eu sou parisiense, né? Então, eu nasci em Paris, cresci em Paris, vivi quase toda a minha vida dos 0 anos até os 18 anos naquela cidade. Então, eu tenho uma visão daquilo, tipo, totalmente diferente. Eu imagino. Eu acho que muitas pessoas, assim, que por exemplo, principalmente brasileiro, tem um encanto enorme pra França. Então, várias vezes eu converso com uma amiga minha, ela fala, não, e porque eu já fui naquele restaurante rua não sei o que, você já foi? Rua? Nem sei que rua que é, nem sei. E aí o pessoal fala, nossa, Torre Eiffel. Nossa, a Torre Eiffel maravilhosa. Gente, uma antena. Eu nunca subi na Torre Eiffel. Nunca? Nunca. E você nunca teve vontade? Não, porque sempre teve muita fila. Sim, aí você falou, outro dia subo, outro dia subo. É uma coisa que faz tanto parte, né, da decoração, sim. Porque é uma coisa, a Torre Eiffel você vê em vários lugares da cidade, é uma coisa enorme, né? Sim, sim. Mas então você tá tão acostumado que não chama atenção, né? Não chama. E aí, foi engraçado uma vez, eu tenho um amigo carioca, e eu perguntei pra ele se ele já tinha subido lá por exemplo, no Cristo. Sim. Ele falou que não. Também. Eu falei, então é a mesma coisa. Né? Aquela coisa que a gente se acostuma, né? Nasceu ali, então aquilo, ou também... Até porque quando você vai visitar alguma cidade, você vai pesquisar sobre a cidade. Exatamente. O que eu faço, né? Você pesquisa onde comer de coisas diferentes, onde fazer aquilo. Quando você mora naquela cidade, você não vai fazer isso. Não. Você não vai passar 2 horas, por exemplo, para conhecer São Paulo, que você acaba andando todo dia, vendo as mesmas coisas e não reparar quando tem alguma coisa especial. Acho que é um pouco assim. Mas eu falo que não é... Porque tem gente que é mais com Paris, né? Eu falo que é com a França inteira. E eu tive a sorte de, quando eu comecei a fazer francês, eu tinha uma professora, fazia aula particular, e ela me ensinou muito da cultura. E eu lembro até que ela falava assim, tanto que o pessoal fala assim, que o francês é estúpido, é chato, é não sei o quê. E eu lembro dela me explicando, ela falou assim, Fernanda, você imagina você morar numa cidade que tem fila para tudo, que sempre tem gente lá te enchendo o saco, os turistas. Então, assim, tem que entender um pouco o lado do parisiense, né? A cidade de Paris é uma coisa, eu acho que é bem
bem diferente das outras cidades turísticas. Você vê alguma cidade turística, a cidade, ela tá naquele englobo todo de turismo, sabe? Uhum. Então, as pessoas vão lá trabalhar felizes. Em Paris não é assim. Não tem como. Não, mas é verdade. Eu vejo assim, Paris, primeiro, é uma cidade que chove muito. É muito cinza. Não é uma cidade assim, não é uma região que é muito ensolarada. A gente consegue ficar 2 meses, que tá um tempo assim, mais ou menos, sabe? Um pouco como São Paulo, né? Sim. Só que é isso. É São Paulo, então, tem toda essa coisa de capital, porque é a capital da França, então você tem lá o governo, você tem lá as maiores empresas, então você tem uns trabalhos administrativos e ao mesmo tempo você tem muito turista. Muito. Muito. Muito, a maior parte, todos os lugares, você consegue ouvir um cara inglês, um cara alemão, e aí o tempo todo assim, um brasileiro, sempre tem um brasileiro. Sempre. Não, os brasileiros, eles estão em qualquer parte do mundo. É impressionante, tipo, qualquer canto que você vai tem um brasileiro. Tem. Eu viajei bastante com meu pai, a gente viajava muito de carro. E aí, o que é legal, na França, eu acho, eu sou do seu time, assim, eu gosto muito da França, mais pro englobo, assim. Sim. E aí a gente viajava e aí a gente conseguia parar. Eu acho que a França tem uma coisa especial, ela tem muitos cheiros. Com certeza. Eu ainda não conheço, mas sou louca para conhecer um campo de lavanda, que eu sou apaixonada por lavanda. Tem muito cheiro. Eu acho que uma coisa que eu talvez perdi um pouco, que lá tem mais por ser um país que é outro, né? Sim. Outro tipo de região. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem muito sol, então tem muita abundância. E lá em Paris, pelo menos quando eu era menor, nunca um dia eu morri de fome, nem nada. Mas lá, às vezes, por exemplo, sei lá, não tem maçã no supermercado porque não é a época das maçãs. Então, se você vê isso acontecendo, e aí quando você viaja na França, você consegue sentir os cheiros. Então, por exemplo, quando é a época do pêssego, eu me lembro que uma vez eu fui no sul, era na época do pêssego, cara, a cidade inteira tava com os aromas de pêssego, doce, sabe? E aí você vai em outra região, sei lá, é a época, sei lá, aspargo. E aí tá tudo com aspargo, tá sopa com aspargo, você vai ter massa com aspargo, então você tem aquilo. E tem uma coisa mais forte também, é que os franceses são muito da região. Então eu vou consumir aquilo que tem na minha região, eu vou viajar, eu vou para outro lugar encontrar alguém, eu vou levar aquilo que tá na minha região, porque eu tenho muito orgulho daquilo. Então, eu sinto um pouco falta disso também. Eu imagino. Até você pegar um carro, passear. Eu não sei, eu gosto muito de ir para o interior, conversar com as pessoas. Eu acho que histórias me encantam, assim. E quanto mais para o interior, quanto mais você sai da capital, dessa muvuca, dos turistas, você aprende e absorve muito da cultura local. Aqui no Brasil, com meu marido, a gente ia fazer uma viagem de motorhome. A gente alugou um motorhome para fazer uma viagem para o sul, porque eu queria gravar um documentário sobre erva mate, que eu trabalho com chá, e sobre o vinho natural. Que, né, sendo francesa, eu tenho meu pai que gosta demais de vinho, e eu conheci aqui no Brasil o vinho natural, conheci essa vertente assim, de vinho, eu me apaixonei e eu queria poder mostrar aquilo para outras pessoas. Então, a gente alugou o motorhome e um dia antes da gente viajar, o motorhome quebrou. Oh, meu Deus do céu. Aí eu tinha marcado com muita gente essa viagem, porque tinha um objetivo de conhecer as pessoas, gravar elas. Claro, com uma câmera. Tinha uma programação, né? Não dá pra sair do nada. Não dá, assim. tinha data e tal. E aí eu falei, gente, eu vou ter que desmarcar. Eu liguei pra uma amiga minha que ela mora perto de Caxias. E aí eu liguei pra ela e falei, ô Jaque, eu vou ter que desmarcar. Ela falou assim, não vai. Não quero nem saber, você vem a pé. Vem de bicicleta. Não quero nem saber, mas você vem. Você pega um avião, não sei, você vê. Aí eu falei lá, eu fiquei super triste, tava chorando, né? Porque eu queria muito viajar de motorhome. Claro. Aí a gente pegou e falou, não, sabe o que a gente vai fazer? Vamos pegar o carro, a gente pega uma barraca, qualquer coisa a gente vai. Porque a gente tem barraca em casa, que a gente gosta de fazer essas viagens de, tipo, acampar no meio do mato. Que legal. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos fazer isso. Aí a gente pegou nosso carro, a gente colocou as malas, barracas. Acredito que a gente não usou a barraca. Todos os lugares que a gente foi, a pessoa não deixou a gente dormir em hotel ou dormir no meio do mato.
Todo mundo, a gente dormia no sofá, a gente dormia no chão, que a gente tava com um colchão inflável e tal, mas ninguém deixou a gente dormir na barraca. Todo mundo acolheu a gente. É uma coisa que eu acho incrível quando você viaja, né? Se propõe mesmo a conhecer as pessoas, e que as pessoas, elas vão te acolher. Demais. Demais. E aí a gente conheceu muita gente incrível nessa viagem, foi uma viagem muito agradável. A gente foi até Santana do Livramento. Caramba. Você tem noção de que é Santana do Livramento? Lá embaixo. E a gente fez uma viagem incrível. A gente conheceu esse Brasil que é o Sul, né? Que é um Brasil que não é nada conhecido, né? De jeito nenhum. Tipo, quando eu imagino francês Brasil, eu vejo Copacabana, eu vejo São Paulo ou Nordeste, né? Sim, eu vejo essa propaganda de praia maravilhosa. Não vejo propaganda do interior, de como que é, de, por exemplo, uma pessoa tomando uma erva mate no chimarrão, ou... Então, é muito louco. Foi uma viagem muito... Pra mim, foi uma viagem muito interessante. Mas a gente tava aqui pra falar da França, tá falando do Sul. Não, mas é isso. O nosso bate-papo é assim mesmo. A gente vai por onde a gente sente. Mas me conta, como é que você veio parar aqui no Brasil, menina? E foi o seguinte, eu saí da minha casa muito cedo. Eu não gostava muito de escola. Tá. E só pra ter uma ideia, quantos anos isso? 16 anos. Uau, bem cedo. Eu não me formei, então, por exemplo, eu não tive nem o ensino médio completo. Caramba. Então, eu saí super cedo. Eu sempre tive uma ideia de que eu tinha que trabalhar cedo, assim, que era uma coisa. E, embora eu fui criada em Paris, meu pai tem uma época que ele comprou uma casa no interior. Que região? É, na Borgonha. Meu pai é da Borgonha. Ele é de Dijon. Dijon é mostarda. Calma. Essa cidade, que eu falo cidade, não é nada de uma cidade, na verdade. É um vilarejo. Um vilarejo que tem 200 pessoas. Olha que eu fui visitar o vilarejo onde minha avó nasceu lá no interior da Espanha, que quando tá cheio tem 800 pessoas, eu já achei pequeno. Agora 200 pessoas. Quando a gente se mudou, pueblo. Meu pai falou, não, mas tem 200 pessoas, mas tem uma padaria e um bar. Mas é isso, é igreja? Igreja, padaria e bar. Tem bar, é isso daí. Mas agora, hoje em dia, a padaria e o bar fecharam. Só tem a igreja, só. E a igreja, ela não funciona todos os domingos. Porque tem vários vilarejos, né? Certo. Então, eles vão... Cada semana... Vai revezando. O padre fica cansado, aí vai revezando. Mas não tem um padre da igreja. O padre cuida de todas as igrejas. Ah, entendi. Cada final de semana ele tá no vilarejo lá. Então, quando eu tinha 16 anos, meu pai tava morando naquela cidade. Aí você saiu de Paris. Não, eu tava naquela cidade. Ah, você tava lá? Eu tava lá. Tava numa cidade de 200 pessoas. Eu falei, gente... Eu tava me casando, porque lá tem muita gente que faz ou vinho, ou que tem 50 mil vacas. Porque... É interior, as pessoas, elas vivem da agricultura. Com certeza. Isso, por exemplo, lá na cidade do meu pai, o vilarejo, ele tem 200 pessoas, só que tem, sei lá, 1 milhão de vacas. Muita gente tem trabalho com agricultura e tal. E meus amigos, meus namorados na época, né? Porque eu tinha 16 anos. Eu tinha uma pessoa de 16 anos, era todo mundo, assim, que trabalhava com isso. Ou ir trabalhar com isso no futuro. Certo. E teve um dia que eu acordei, eu falei, se eu não sair hoje, eu vou cuidar de vaca. Foi isso. Entendi. Você acordou e falou, não dá mais pra mim. Aí você saiu... Como chama? Dessa cidade? Cara, você sabe que tem no Google? Tem? Eu já pesquisei. Ué, deve ter, né? No Google, você escreve lá, Potier. Potier. Com S no final, que os franceses gostam de colocar... Potier. Não teve a batalha? Não, é Poitiers. Ah, Poitiers. Lá é Potier. Tá, Potier. 200 pessoas. Tá, vou procurar. Procurem aí, gente. Eu te mando o... eu vou fazer uma visita com... Como é o Google Earth, né? Que você consegue ver, assim, as ruas. Pode, rapidinho. Rapidinho. E aí... O que eu tava falando mesmo? E você acordou um dia... E aí eu peguei minha mãe, porém minha mãe morava em Paris. Tá.
Aí eu falei para meu pai, eu falei, chega. E também eu não era muito estudioso na escola, eu não queria estudar, eu fui mandada embora de algumas escolas minhas. Isso era um pouco terrível. Não, muito. E aí meu pai falou, tudo bem. Pra meu pai, ele sempre falou pra mim, ou você estuda porque você quer estudar, ou vai trabalhar. Eu acho que é uma coisa sensata, sabe? Sim. Mesmo se eu for continuar, eu ir pra faculdade, eu ia fazer uma faculdade qualquer, porque eu teria que fazer uma faculdade. Talvez seja trabalhar com, sabe, veterinário, pra ficar com as vacas aí mais próximas, não sei. Mas, enfim, aí eu fui pra Paris, e aí eu fui morar na casa da minha mãe um tempo, com meu irmão, e eu fui lá e falei, vou procurar um lugar pra trabalhar. Eu tinha 17 anos. E aí foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. Fui lá uma vez no Champs-Élysées com meus currículos, toda bonitinha, sabe? Morrendo de medo, eu fui entregar. E aí, no dia seguinte, um cara me ligou e falou, agora, se quiser, pode trabalhar. Então, meu primeiro emprego da vida foi garçonete no Champs-Élysées. Que chique! Foi. Onde foi? Tipo, algum conhecido, assim? É conhecido, mas eu falo tão mal desse restaurante que eu não posso falar. Tá bom, então. Porque eu já soltei algumas informações sobre esses restaurantes. Entendi. Side information. Não posso falar. Tá certo, mas era ali na Champs-Élysées. Era no Champs-Élysées. Rica. É um italiano. Vai, italiano. Dar uma... Tá, um spoiler ali. Italiano. Mas eu fiquei pouco tempo. Fiquei bem pouco tempo. E aí, logo depois, eu fui procurando. Então, eu fui trabalhar mais por exemplo, lá na França, em Paris, tem muito feira. Então, eu fazia, por exemplo, do automóvel, Aqui em São Paulo tinha. Bom, agora tá voltando, né? Você fez? Fiz. Horrível. Bom, depois a gente chega lá, na feira, na diferença entre as feiras. E aí, eu trabalhava assim, eu comecei... Eu sempre fui muito alta, e eu fiz teatro quando era jovem, então eu sempre, assim, sempre arrumava um jeito de encontrar um trabalho. Aí eu fiz muita coisa também, fiz algumas fotos, trabalho de modelo, trabalhei em balada. Qualquer coisa, na verdade, que precisava de uma menina de mais de 1,70 m, eu estava. Você estava lá. Estava. E aí foi isso, assim, de trabalhar nessas condições que não era... não tinha ninguém que assinava minha ficha de pagamento. Era sempre, eu trabalhava um dia, recebi. Nossa, meu melhor trabalho foi na Chanel. Você trabalhou na Chanel? Trabalhar um dia, eu fiz um evento na Chanel. Caraca! Foi assim, que assim, como eu fazia vários eventos, sempre tem as meninas que vão ranqueando. Sim. E aí teve uma menina que gostava de mim, que fazia trabalho de colocar as meninas lá, e uma vez ela me mandou pra fazer um trabalho de 3 dias, que lá 2 dias. Eu no terceiro dia não tinha mais ninguém e eu fui lá. E ela sentiu muita pena de mim. Porque era no dia seguinte do meu aniversário, um negócio assim, então eu tinha que acordar numa ressaca. Eu fiz ela tinha pedido muito pra eu fazer isso. Aí eu fui lá, não tinha, eu liguei pra ela desesperada. Eu falei, eu errei. Nossa. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu acho que ela se sentiu tão mal, ela falou, eu vou te botar ela na Chanel. Aí eu fiz uma noite na Chanel, mas olha... Um evento. Eu fui lá ela tem uma casa, tem a casa da Chanel, que é atrás do Ritz. Que é lá na Rue Cambon. Não é aquela lá que tem Você vê? Você já vem falar nas ruas. Porque essa eu falei, brasileiro fala as ruas. Eu não sei, eu tô falando, é atrás do Ritz. Tá bom. Vamos ver se tem um Ritz atrás, agora eu não me lembro. Que é onde a Chanel morava, que tem a escadaria. Então, eu fiz xixi lá. Eu tava lá trabalhando e falei, gente, desculpa, eu preciso ir no banheiro. E eles me deixaram lá no banheiro. Banheiro da Chanel. Não, da Chanel não da visita, né? Mas da casa da Chanel. A casa da Chanel, fiz da Chanel. Rue Cambon, acho que chama aquela rua. Não sei. Mas enfim, foi um evento, assim, incrível. Que demais. Eu tava no vestiário, pegando as bolsas das pessoas. Mas foi incrível, eu amei. Tinha, assim, eu sempre fazia evento, mas era mais evento corporativo e tal. E lá a gente viu umas pessoas assim... Gente famosa? Não
acho que talvez teve uma, Só duas gente pessoas. endinheirada Mas mesmo. assim, umas pessoas que tinham uma Ricas. postura, um cheiro totalmente diferente. E elas vinham assim, toda. Eu ficava olhando, gente, a gente lá com a nossa roupa pretinha, sabe? Nosso vestido pretinho lá. Eu ficava olhando. Tava com a florzinha, com a camélia? Não tinha. Não, tava devia ter no colocado, vestiário. né, cara? Tava no vestiário. Mas o mais louco desse evento é que quando eu saí de lá, eles deram uma lembrança pra gente. O que era a lembrança? Mini Chanel número 5. Ah, vá! Jura? É uma maquiagem, não lembro o que é. Só que eu nunca fui muito de perfume. Tá. Eu amei, né? Eu falei, gente... Você é muito do cheiro, mas o perfume em si... Eu não consigo usar perfume. Olha só. E aí eu dei pra minha mãe. Uhum. Eu me lembro uma vez, minha mãe... A gente morava num lugar bem pequenininho e tal, bem afastado de Paris. E eu me lembro uma vez, eu vi ela colocar o perfume. Eu falei, mas tá indo pra onde? Supermercado. Ela usava Chanel número 5 pra ir no supermercado. E foi isso, mas foi incrível, assim. Não, imagino. E aí, depois, você fazia esses trabalhos, como que você chegou nisso de vir pro Brasil? Então, eu fazia esses trabalhos, mas eu era da noite. Uhum. Então, por exemplo, o trabalho que eu adorava pegar era a balada, porque pra mim, trabalhar na balada era me divertir. Claro. Aí eu gostava demais, era um dinheiro super fácil na balada, e super divertido, você encontrava muita gente e tal. E aí eu comecei a pegar mais trabalho de noite do que de dia. Eu tinha 18 anos, né? Aí meu pai teve um momento que eu acho que ele meio que assustou, né? Dessa... Porque ele falou, vai trabalhar, mas ele pensou, sei lá, vai trabalhar num lugar que você pode crescer, né? Sim, mas eu tava super feliz. Eu comecei a trabalhar também muito com bartender, então eu comecei... O que eu fazia? Que eu comecei fazendo garçonete. Aí eu ia lá, e eu ficava sempre no bar com os meninos, olhando, e aí sempre que tinha, tá faltando alguém, eles me chamavam. E aí, depois, eu ficava. Não precisava mais, porque é muito mais legal você estar atrás de bar do que servindo como garçonete. Com certeza. E aí, meu pai pegou e falou... Você não quer passar uma temporada no Brasil na casa da sua madrasta? Você vai pagar a passagem? Vou. Ué, eu vou recusar? Vou. Eu tava imaginando que eu ia chegar numa praia, que, sei lá, que ter sol, calor, todo mundo de biquíni, todo mundo feliz. Eu cheguei em São Paulo. Aí você chegou em São Paulo, terra da garoa. Então, eu cheguei, tava chovendo. Você chegou? Acho que foi 2011. E eu cheguei e foi assim, mudança radical. Imagino. A minha madrasta, né? Na verdade, ela não é minha madrasta, eu chamo ela de mãe também. Porque ela me criou desde que eu tenho 5 anos de idade. Olha. Que eu falo madrasta aqui, se não chamar ela eu fui na casa da minha mãe. Mas se eu falar isso, não fica claro. Então, eu fui na casa da minha madrasta. E foi super assim, eu fui lá, era ótimo. Ela tinha um apartamento muito legal, não precisava trabalhar, porque ela pagava tudo lá. Eu ficava de boa na casa dela, só que não tinha nada pra fazer. O que eu faço? Por exemplo, minha madrasta... só sabia falar palavrão em português. Sabia falar nada. Aí eu cheguei totalmente deslocada, aí minha mãe minha madrasta, né, me chamava pra, por exemplo, jogar buraco com as amigas dela. Sextou, ela jogava buraco com as amigas dela. E ficou um tempo, tipo, uns 2 meses, assim. E eu tava super triste, na verdade, lá, porque... Sim, deslocamento total. Não tinha muito o que fazer. Imagina, você sai lá da balada de Paris, muitos amigos, aqui, assim, amigos de balada, né? Sim, tinha vários, né? Porque hoje em dia, se eu vou pra lá, eu acho que eles nem se lembram mais de mim. Mas muitos amigos, assim, de várias contadas de ir pra balada. E aí eu chego, nem pra balada podia ir, porque eu vou pra balada sozinho numa cidade que eu não conheço, que eu nem sei falar idioma, eu não tinha essa segurança toda. Hoje em dia eu iria. Sim. Mas na época, com 18 anos, eu não iria. Eu não fui, na verdade. Mas aí, aos poucos, eu comecei a aprender a falar português. Assisti muita novela. O que eu ia perguntar, como que você aprendeu? Novela. Avenida Brasil. Nossa, adorava. Oi. Recomendo. Adorava. Foi a última novela que eu assisti. Seu Jorge. Acho que é Empreguetes. E Malhação. Gente, essa Malhação é muito engraçada. Fazendo um parênteses aqui, uma época que eu trabalhei com
com um menino que era italiano, numa das empresas que eu trabalhei. E a namorada, quer dizer, na época eu já estava casada, a esposa dele quando ela estava com uns 15 anos, ela veio fazer intercâmbio pro Brasil, veio para cá. E aí eu sei que quando ela voltou, nessa época que ele estava aqui no Brasil trabalhando, ela falou, gente, eu não acredito que ainda passa Malhação. Tipo, sei lá quantos anos depois. E Malhação ainda. Eu falei, acabou. Eu falei, bom, vai colocar uma coisa de novo? De novo, Não. Malhação não acaba. Mas é legal. E aí eu ficava assistindo televisão. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas também, não sei. Mas você não fez nenhum curso de português? Eu fiz 2 semanas. Não fez. Eu desisti. Eu fiz um pouquinho, desisti, porque é muito básico. E querendo ou não, quando você tá na cidade, quando você tá escutando todos os dias, tipo, ninguém falava comigo em francês. Cheguei no Brasil, ninguém começou a falar comigo em francês. Mesmo porque não tem tanta gente que fala francês aqui. Nem minha madrasta que estava, né, falava comigo em francês. Ela falou, você tá no Brasil, vamos falar português agora. Ótimo. Agora você vai aprender. Você não aprendeu lá, agora você vai aprender. Tá certo. Beleza. E aí eu comecei a sair, comecei a conhecer as amigas dela, e as amigas apresentam a sobrinha, apresentam sei lá o que, e aí eu comecei a sair. E eu comecei a fazer feira artesanal, vendendo crepe. Uma amiga da minha mãe abriu o negócio. Ela falou, vou abrir meu negócio, eu vou vender crepe em feira. Essas feiras, tá, entendi. E ela falou, eu preciso de alguém pra fazer as crepes. Tem uma francesa. E aí minha mãe falou, tem uma francesa aqui, se tu quiser. Não tá trabalhando, não tá fazendo nada? Fazer crepe, ela não fazer. Não, crepe em casa a gente faz, né? Sim. E aí a gente falou, não, eu vou lá, eu te levo, porque não era em São Paulo, era fora de São Paulo, em cidades. Tá, cada evento. Isso. E aí eu fui com ela. E aí eu fui fazer crepes. Tinha a atração da feira, porque as pessoas chegavam, não falavam nada português. Então a pessoa falava, sei lá, frango. Eu falei, não sei o que frango. E aí a gente tinha que se comunicar. Você fazia o quê, Cocó? Igual a Carla, né? No nosso primeiro podcast, quem não assistiu, corre lá pra assistir o Ovo Molinho. Mas aí foi isso. E aí eu ficava dando risada. Era muitas pessoas. Era feira em um lugar bem interior. Tá. Então, muitas jovens ia e tal. Sim. E aí eu ficava lá divertindo a galera. Tinha sempre muita gente de redor, porque eu ficava lá falando muita besteira e as pessoas gostavam. Aí eu ficava, sabe? Eu ficava lá. Era muito engraçado. Eu adorei fazer essas férias o tempo que foi. Hoje eu adorei, né? Porque na época era tipo, trabalhar muito tempo. É cansativo. Foi várias brigas também, porque é muito estressantes e tal. E acontece um monte de coisa. Mas aí, nessa férias, eu fiz uma Maceió. Eu fui no meu primeiro baile funk. Você foi no baile funk. E aí, como que foi? Maceió não, Macaé, meu Rio. Tinha um casal que eles foram lá pegar um scrap comigo. E a gente começou a conversar, como conversava com todo mundo. Sim. E eu não sei como eu fui parar lá e falei, vamos pro baile funk? Eu falei, vamos! Demorou. E aí, tava lá no baile funk. E aí, dançou? Óbvio. Eu tava lá, faz uns 6 meses que eu não vou pra balada. Aproveitei naquela noite, fui lá, dancei e tal. Foi ótimo, foi muito engraçado. E aí foi assim, aí eu voltei pra São Paulo e falei, gente, tem mais amiga em Macaé que em São Paulo. Inclusive, esse casal de amigos, eles foram muito incríveis, porque depois eu voltei pra Macaé, me botei numa situação horrível. Eles falaram, não, vem em casa, fica em casa, não tinha onde ficar. Sim. Ele falou, não, pode ficar em casa. Olha dorme só. com a gente e tal, não tem problema. Aí eu fiquei lá dormindo no sofá. Olha, tão bom, né? Fazer as amizades, assim, elas surgem, nossa. E aí foi assim, mais ou menos. Aí depois, eu voltei pra São Paulo, que era legal as férias, mas tem um momento que, né? E aí eu comecei a trabalhar em shopping. Aqui no Brasil, a palavra francês no currículo né? É bom. É bom, né? Arruma o passaporte, bota lá francês. E vai. É muito bom. Isso foi uma surpresa pra mim, porque até então eu não tinha ensino médio. Então eu entrei, por exemplo, na Vitor Hugo e eu não escrevi no meu currículo ensino médio. Não, ensino médio incompleto. Ninguém se importou. Foi uma coisa, eu acho que o simples fato de eu ser francês foi uma coisa que me ajudou muito. Eu nunca entendi o porquê, porque não faz que eu seja, tipo, melhor ou pior do que uma pessoa. É só, tipo, uma nacionalidade. Aí eu fui pra Vitor Hugo
Depois disso, eu fui pra Hugo Boss, fiz Natal na Hugo Boss. Não, foi Natal em Hugo Boss, que eu tinha que trabalhar com um salto enorme. Não aguentei, eu falei, gente, tchau. E aí, depois, uma amiga minha falou, Gá, você sabe, eu trabalho com figuração, você não quer fazer um dia aí comigo? Muito bom. Você foi? Fui, óbvio, né? Figuração de comercial? Foi Chiquititas. Ah, de Chiquititas, lá no SBT. Foi. Eu fiz várias depois deles. Inclusive, uma vez, uma amiga minha me mandou um vídeo e falou, Gá, desculpe te incomodar agora, mas eu tô assistindo Chiquititas com meu filho. E você aqui? Excelente! Estou sonhando ou você tá no Chiquititas? Sou eu, tô lá no fundo. Figuração. Você me reconheceu? Então deixa. Faz um print, me manda. Que já foram coadjuvante. Exatamente. Quando eu comecei a ter vários trabalhos, a começar a ficar bem assim, de conseguir trabalhar 2 vezes por semana, eu fiquei muito feliz, porque era 2 vezes bem trabalhada. Bem né? trabalhada, né? Eu já não fazia mais R$150. Uhum. Eu falei, não quero mais. Uhum. Vou pra faculdade. Vai pra faculdade. Mas aí você não tinha ainda o ensino médio? Não. Aí eu fui fazer supletivo. Tá. Fiz supletivo um ano em português. E aí depois eu fui pra faculdade. E aí você... O que você entrou na faculdade de quê? Então, eu queria... Na época eu fazia muito esporte. Eu falei, vou fazer ou educação física ou nutrição. E aí, nessa época, eu comecei a namorar, que hoje é meu esposo. Tá. E aí, eu me lembro que eu tava na dúvida. Tava até lá, fazer a inscrição, tava na dúvida. Aí, quando ele foi me buscar, ele falou, e aí, nutrição ou educação física? Aí, não, deixa eu jogar na moeda. Aí, eu olhei pra ela e falei, relações internacionais. Nossa, eu sou formada em relações internacionais. Eu sou filha da PUC, eu sou do... Eu fiz RI. Eu também. Até o último semestre, que eu tranquei no último semestre. Você trancou no último semestre? Com o TCC pronto, tudo tranquei. Mas por quê? Porque eu comecei a trabalhar com chá. Uau! E como que o chá surgiu aí na sua vida? Caramba! Tava fazendo relações internacionais no último eu tava adorando. Eu sempre gostei muito de cultura, muito de história. Meu pai, ele é uma pessoa, assim, que ele gosta de história, sabe? Do nada você tá falando com ele vai te explicar alguma coisa, ele vai puxar os vikings. Você não sabe de onde. É tipo, a pessoa, você vai falar qualquer coisa, ele sabe? Tudo, ele sabe um pouco. E aí, eu sempre gostei muito de história, de mitologia, de religião, estudar religião. Aí, isso é uma coisa também, né? A França, ela tem uma diversidade de religião que eu sinto que não tem tanto aqui no Brasil, sabe? Você tem muitas pessoas, por exemplo, muçulmanas, muitas pessoas de várias culturas, tem muita mais culturas diferentes, de países diferentes. E isso sempre, na minha escola, tinha um indiano, uma pessoa que tinha alguma coisa da China, do Japão, pessoas de cultura árabe, então sempre teve muita gente. Então sempre tem muita diversidade, eu sempre fiquei encantada. Minhas amigas, eu tinha uma amiga minha, Angeliana, que ela me levava pra casa dela, depois que eles têm um momento que eles ficam um mês sem comer durante o dia. Aí depois eles fazem uma festa, quando volta tudo. E ela me convidava para a festa da família, que era uma festa assim, cheia de comida, de cheiros diferentes, de cores diferentes, sabe? Que delícia! E de pessoas assim que te abraçam. É muito acolhedor. Eu sempre gostei muito disso. E aí, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu não tinha pesquisado sobre o que eu poderia fazer. Na minha ideia é que, assim, eu precisava fazer faculdade na minha cabeça. Eu sabia que eu gostava de fazer esporte. Eu passava mais tempo na academia, porque eu queria ser muito magrinha também, então eu tinha esse negócio. Então, eu vou fazer ou nutrição ou educação física, porque era o que tava... O que eu acho. E quando eu vi a lista, eu olhei, eu vi lá direito... Não tinha nada, assim, química. Até química eu pensei, porque eu gostava de química, eu era boa de química. Mas relações internacionais, eu nem sabia o que era, mas pela frase, sabe? Pelo nome. Eu sei, mas a maioria entra... Ou quando você chega e fala assim, o que você fez? Eu fiz relações internacionais. Primeira coisa que a pessoa fala, ai, que chique.
E assim, tipo, eu entrei em RI porque eu sempre também gostei de história, de geografia. Eu tenho um cunhado que fala que eu sou uma professora de geografia frustrada, porque eu amo mapas em casa, tenho um mapa mundo gigante. Eu tenho um mapa tatuado. Jura? Tenho. Então, eu sou apaixonada. Mas eu não queria, tipo, e sempre fui apaixonada por idiomas, culturas. Quando eu vi relações internacionais, e aí já pensando, eu entrei no curso pensando depois para fazer Rio Branco, ser embaixadora. Eu falava, vou ser embaixadora e embaixatriz, que é a mulher do embaixador, né? E aí, enfim, fui fazer relações internacionais. Não foi... Bom, fiz o curso, acabei trabalhando com auditoria interna, externa, tipo, nada a ver. Mas trabalhei, fiz estágios e trabalhei um período numa ONG também. Foi legal. Mas é engraçado que eu converso com os meus amigos que fizeram RI. Ninguém trabalha com RI. Não. Comércio exterior. Tipo, aqui no Brasil ainda é muito... Olha, eu me formei em 2000. É que também quem tá trabalhando com RI não é formado em RI. Aí que tá. Exatamente. E aí eu entrei, eu falei, não, eu preciso ser boa aluna. E aí eu comecei a estudar muito. Comecei a estudar muito. Eu ficava assim, empolgada demais em estudar. Que legal, olha só. E pra mim foi muito importante, porque eu sempre pensava, tinha uma ideia de mim como uma pessoa idiota, burra. Na verdade, eu sempre tive essa percepção sobre mim mesma. Uhum. Porque eu fazia trabalhos que envolvia a beleza. Sim. Eu sempre fui a menina bonitinha que você deixava lá pra enfeitar, meio que. E, então, uma vez, por exemplo, uma ministra francesa, uma vez me chamou de idiota. Jura? No evento. Caraca. Então, tipo, eu me senti um vaso. Uhum. Era um vaso de flor. Até meus 22 anos, eu senti que era um vaso de flores. E, inclusive, meu pai, ele falava uma coisa pra mim. Ele falou, mano, Gael, o problema da sua vida é que você era bonitinha. Se for feia, você ia fazer muito sucesso estudando. O seu problema é que você é bonita. Aí você se acomodou na beleza. Porque sempre funcionava. Eu trabalhei em lojas, assim, de São Paulo, que minhas amigas que trabalhavam, sei lá quantos, que tinham experiências. Que você falou, sim. Elas tinham as experiências, elas trabalhavam já em loja, sei lá quanto tempo, tinha ensino médio. Eu nunca pensaria que poderia ser aceito numa loja dessa. Eu sou de chegar lá e falar que eu era francesa, tá bom, é bonitinha, pode ficar mais de 1,70 m, fica lá, pega um salto. Então, pra mim, quando eu fui fazer a faculdade, teve um evento no último dia do semestre, que eles faziam na Unip, que eles davam diploma para os melhores alunos das salas. Aí, nesse evento, eu não fui. Sei lá, eu fui numa balada, não sei. Não sei, era o último evento lá pra ficar sentada e pra ficar vendo as pessoas, os melhores alunos lá, ficar lá recebendo flor. Por que eu iria num evento desse? Cara, eu fui a melhor da minha sala, eu não tava. Olha só. E aí, isso pra mim foi um choque. Eu falei, gente, eu sou inteligente real. Nossa! Que show! E aí, eu comecei a estudar pra caramba. Eu me interessei muito em guerra no Oriente Médio. Tá. Então, foi onde eu desenvolvi meu TCC. E foi uma visão, assim, muito inteligente, muito legal também, porque a gente sempre recebe as notícias, informação do que o jornal passa, do que o jornalista passa. E RI, justamente, você vai aprender com mais dados, digamos assim. Porque sempre você entende o começo, né? Mesmo se você vai ler um livro, vai ter a opinião do autor. Não tem opinião nenhuma dentro. Mas você consegue ver umas coisas. Então, eu comecei a pensar de outra forma. Eu comecei a criar um senso crítico. E isso foi pra mim, assim... Mesmo se eu não terminar a faculdade, eu tranquei o último semestre, eu acho que mesmo se eu terminasse, não teria mudado nada na minha vida. Sim, com certeza. Porque o que eu ganhei da faculdade foi autoestima, que eu não tinha. Olha. E foi também os conhecimentos, que foram amplos. Eu consigo conversar, por exemplo, com várias pessoas... de vários níveis sociais, de qualquer coisa, né? Mesmo, tipo assim, com uma pessoa que faz economia, com uma pessoa que faz direito, porque é isso que é RI, sabe? Exatamente. E aí você estuda um pouco, né, de tudo. É bastante de história, querendo ou não. E aí eu achei muito incrível, eu gostei muito. E sobre como que eu cheguei no chá... Como que o chá apareceu aí?
Eu no tava... meio das relações internacionais. Essa história eu sempre conto, é engraçado, porque é uma coisa totalmente aleatória da vida. Tem muita coisa aleatória, assim. Nada nessa vida é aleatório. Tudo tem o seu motivo, o seu tempo, sua hora, seu porquê. Mas o jeito que foi, Sim, eu imagino. foi que tem aleatório. Eu já tava morando com meu marido, Tá. mas a gente não tava casado ainda. Aham. E a gente tava morando junto, e a gente tava falando de casamento. E aí eu tinha um negócio, na época, eu acho que é uma coisa que, não sei de onde que eu vi isso, porque várias amigas minhas falaram isso pra mim também. Eu falava que eu só ia me casar de Louboutin. Eu falei, só vou entrar de Louboutin se tivesse um Louboutin. Tem alguma coisa assim, tipo, as francesas têm essa coisa com Louboutin ou Eu acho que... ou era uma coisa sua Não mesmo? sei, eu tenho amigas minhas brasileiras que ganhou também um Louboutin pra casar. Eu acho que é uma coisa, não sei, um delírio comum, não sei. Eu tenho amigos franceses também que falam que vai se casar com Louboutin. Não sei, um delírio que várias de um pessoas... branco ou um preto? Não, um preto. Um preto, né? Já com que eu vou solar ganhar verde. um, né? Vai ser o... Não conta ganhar 2. Eu tava assim sofrendo pra comprar um. Então, né? Já vai no preto, que você não sabe se você vai receber 2. É, porque o branco, né? Se bem que hoje em dia tá na moda, né? Voltou sapato branco, bota branca, mas o preto é o preto. Aí a gente tava na T-Connection, em São Paulo, que é um lugar que você toma um café da manhã, que tá na modinha, que você toma um chá gelado, refrescante, que tem vários jeitos, assim, com várias cores. E a gente tava tomando lá nosso café da manhã, como um bom brunch, né? Como um bom paulistano meu, né? E aí a gente tava conversando, bem na época de Natal, e o Fê perguntou pra mim assim, o que você quer de presente de Natal? Louboutin. Ele já sabia que Já sabia. O Louboutin tinha a ver com casamento? Isso. Ah, tá. Era próximo passo, se ferrou. Entendi, você já... Aí, nessa época, o Fê, ele tava numa transição também na época. Tá. Ele tava numa transição da vida dele, ele começou a estudar bastante sobre vários assuntos e fazer vários cursos. Vários cursos, ele fazia vários cursos e tal. Eu fazia RI, tava no final, e aí ele pegou e falou assim, não, Louboutin, tá, beleza, mas você não quer fazer um curso? Alguma coisa, tipo, não, eu quero um Louboutin, caramba. Falei, você não me perguntou o que eu quero? Cara, faculdade, né? Eu tô fazendo faculdade. Sei lá quanto tempo, aí quando eu voltar de férias, você quer que eu faça um curso? Mas eu não sei o porquê, como que isso aconteceu. A gente tava lá com um chazinho na nossa mesa, e a gente começou a entrar num delírio do chá. Não sei como, foi de uma conversa. Você já consumia chá antes ou não? Eu sempre consumia como eu acho que qualquer pessoa consome. Ou quando tá doente, que acontece, ou... Pra se acalmar? Ou pra emagrecer. Também. Ou então, às vezes, sei lá, quando sinto falta da minha avó, ou da minha mãe, ou até mesmo do meu pai, tomava um chá. Não era uma coisa comum. Tinha em casa, eu tomava, mas não era uma coisa assim de, eu vou tomar um chá todo dia, porque, nossa, eu gosto de chá, o chá é maravilhoso, tal, não sei o quê. Não, era uma coisa mais... Gostava, mas assim, eu comprava o chá mais barato do mercado e ficava apodrecendo em casa. Isso que de saquinho. De saquinho. Aí... A gente entrou lá e a gente falou, será que tem... não sei, será que existe alguma pessoa que trabalha com chá? E a gente foi procurar na internet. E aí o Fran falou, mano, tem. Eu falei, não, você tá mentindo? Tem gente que faz isso? Tem, sommelier de chá. Não, tem sommelier de chá. E a gente foi ver a grade e tal, não sei o quê. E eu não sei o porquê. Eu não sei porquê. Eu falei, não, manda uma mensagem, vamos ver. A pessoa respondeu e o Fran me escreveu. Mas assim, foi uma coisa assim, muito engraçada. Olha só. Não tive, assim... E começou de uma piada, de uma brincadeira de curso. E esse curso não era barato, tá? A gente tá comparando num Louboutin. Não era barato, não. Não era barato, não. Não chegava a ser um Louboutin, mas não era barato, não. E assim, foi uma coisa assim, uma decisão muito rápida, tipo, faz assim, vai ser engraçado. E eu acho que nesse momento, embora eu tava fazendo uma faculdade que eu gostava, eu tava num período da minha vida meio muito deprimida. Eu não tava assim... Eu gostava da faculdade, mas assim, o tema que eu tinha escolhido estudar era um tema muito pesado. Tava acontecendo muita coisa também na minha vida. E então, não tava assim muito feliz. Precisava de algo mais... E aí, mais o leve. chá, querendo ou não, é uma coisa muito leve.
Tipo, é muito tranquilo você Uhum. fazer um chá ou tomar um chá. É um autocuidado. Quando você coloca na sua vida diariamente, cara, é muito bom. Você pode... É o seu momento, né? É o seu momento. E você pode dividir com pessoas. Por exemplo, quando pessoas vêm em casa, eu sempre ofereço, né? Uhum. E aí eu ofereço um momento super, assim, aleatório também. Tipo, a gente tá... É por isso que chama papo com chá, porque, né, combina o papo e um chá, é tão gostoso isso. Você pode passar, você pode ficar horas conversando com uma pessoa e tomar uma xícara de chá. Uhum. Como... Porque o café esfria. Agora o chá, mesmo que ele esfriar um pouquinho, tá ali, tá gostoso. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Eu fiz esse curso e eu gostei muito do que eu aprendi. Uhum. Eu falei, cara, tem um mundo, assim, incrível Sim. que eu descobri sobre o chá. Uhum. E histórias. Tem muitas histórias por trás do chá. Inclusive, eu tenho um evento hoje em dia que chama Viagem no Mundo do Chá. E eu sempre falo, inclusive, tem guerra que começa com o chá. É verdade. Uau! A guerra do ópio, Ah. que fez da Inglaterra com a China, Uhum. foi porque os chineses não queriam mais vender chá pros ingleses. Olha só. E o chá dependia economicamente de alguma forma disso. Aham. Resumindo, é isso. Aham. Então eu falei, gente, é muita coisa. E às vezes a gente vê um pedacinho daquilo. Por exemplo, a gente vê os ingleses com chá preto lá. Uhum. Não, sem o dedinho. Com chá preto com leite. A gente vê lá eles tomando chá preto. E aí, Uhum. às vezes, a gente vai pra Inglaterra, a gente se encanta de fazer um afternoon tea party, É, né? porque é a experiência, né? Mas a gente não sabe o que a gente tá consumindo. Sim. E tem essa história, a gente vai pra Índia e toma um masala chai, é a mesma planta. Ou vai pro Marrocos e você toma um chá verde com hortelã. Então eu vi muita coisas diferentes. Aham. E eu falei, gente, muito interessante. Eu quero fazer alguma coisa com isso. Uhum. Aí eu juntei o RI, né? Essa coisa de história, Sim. de ver o chá pela história, pela cultura, e colocar o chá. Aí eu comecei a contar histórias Que com o chá. demais. E foi isso que nasceu Encantadora de Chás, que foi... Que é hoje o seu perfil no Instagram. É, E nas suas mídias sociais você tem um canal também no YouTube chamado Encantadoras de Chá. foi assim. Encantadora de Chás. Que eu falei Encantadoras de Chá. Mas me conta uma coisa, e o Lubutã? Tem? Não, eu casei sem o Lubutã. Você casou sem o Lubutã? Oh, meu Deus do céu. Casei sem o Lubutã. Você desencanou do Lubutã? Eu acho que a partir daí, quando eu comecei a estudar sobre o chá e depois mais sobre fermentação natural, sobre como comer, a minha vida de alguma forma ela mudou. Porque não sei qual que foi o negócio, o momento, mas eu comecei a me importar com umas coisas que eu não me importava antes. Sim. E ao contrário, coisa que importava muito pra mim, por exemplo, tem o Lubutã, Aham. hoje em dia eu teria. Teria. Opa! Se alguém quiser dar, pode dar, né? Manda meu endereço. Mas assim, não é uma coisa que eu vou querer. Sim. Mas já, por exemplo, sei lá, viajar pra um lugar, sei lá, por exemplo... Isso é prioridade. Isso é prioridade. Por exemplo, eu vejo tem alguns chás que tem um preço enorme. Aham. Eu ficaria mais com vontade de tomar esse chá do que, por exemplo, tem um Lubutã. Sim, sim. Ou prefiro ir no restaurante ter uma experiência gastronômica, porque eu vejo que você aprende muito comendo. Uhum. Você aprende muito se alimentando. Você melhora muito sua condição de vida se alimentando. É uma coisa que eu sempre falo. Ver o que você coloca no seu prato. Por que eu não tomo Coca-Cola, por exemplo, ou refrigerante? Porque se você vai ver os ingredientes que estão atrás Sim. do rótulo, você se espanta. Com certeza. E você, não rola você, tipo, se você quer uma melhor de si, colocar qualquer coisa no seu corpo, né? Uhum. Aí eu falo assim, ó, tudo que eu não consumi de produtos químicos, Aham. eu coloco no meu cabelo. Porque cada tempo, assim, o mood já foi o rosa, o verde, azul. Você já foi até careca, né? Já. E o pior é que a gente, quando corta cabelo mais curto, não consegue deixar mais compridão, né? Porque o meu bate aqui no ombro já... Ai, nossa, tá comprido, tá comprido. Eu acho que é uma coisa que você tem que se encontrar. Eu acho que o cabelo, ele tem muito isso. É a Sim, imagem... e momento também, né? Às vezes você tá Sim. afim de deixar ele um pouco mais curto, um pouco mais comprido. Você tem essa liberdade com o seu cabelo. Eu não consigo mudar, por exemplo, a cor do meu olho. Uhum. Consigo mudar o meu cabelo. Com certeza. Gael, eu tô simplesmente encantada. Acho que a gente tem muita coisa para falar ainda. Nem falamos de chá. Inclusive, vamos deixar para o próximo PapoCast para falar a respeito de chá mesmo. Mas antes da gente finalizar esse nosso papo,
eu queria que você mostrasse pra gente o seu objeto sentimental. Eu tinha esquecido. Contar um pouquinho dele pra Tá. gente. Eu trouxe uma caixinha de música. Ai, que demais. Não, é linda, linda, linda. E aí, ó. Peraí, cadê? Aqui, ó. Isso é muito França, né? Carrossel, enfim. Coisa, eu tinha um negócio com meu pai. Meu pai, ele gosta Linda. muito de antiquário. Aham. Ele é rato de antiquário. Até aqui no Brasil, ele fica no antiquário, ele vai em todos os antiquários que tem. Inclusive, se tem pessoas de antiquário que tá assistindo, ele vai saber que é meu pai, que deve ser o único francês Jura? doido de antiquário. Ah, Mas ele gosta muito disso, e aí eu acho que eu acabei gostando um pouco. sim, E sempre tem, os objetos sempre tem algumas histórias por trás e tal. com certeza. É super interessante. E quando eu era pequena, tinha um desenho animado que eu amei, Uhum. que era Anastasia. Ah, E no desenho animado da sim, Anastasia, sim. ela ganha uma caixinha de música, Aham. ela abre e tem uma bailarina. Aham. Aí nessa Minha época. mãe tinha um, que era porta-joia, que era Aham. também, abria e tinha Essa bailarina. daqui é porta-joia, mas eu meio que transformei ele em porta-recordações, que tem várias fotos, tem até o dente do meu cachorro. Ah, é? Ele pede os dentinhos de leite, aí Sim. eu limpei e guardei. Aham. Coisa mais nojenta. Imagina. Ué, Mas então, tá lá, tem o RG do meu marido quando ele tinha, sei lá, 7 anos. que legal. bonitinho. Aí, enfim, Você guarda tudo aí. guardo. Umas fotos de E família. isso foi presente do seu pai? Do meu pai. Aí eu falava pra ela e pra meu pai que eu queria muito ter uma caixinha de música antiga Uhum. com uma bailarina por causa do filme Anastasia, que ela tem aquela lá que é maravilhosa, né? E aí meu pai foi pesquisar e procurando, ele foi em vários antiquários caçando essa caixinha de música e nunca encontrou. Ou encontrava algumas muito caras, porque Uhum. tem algumas que são caríssimas, as mais velhas, que tem todo o mecanismo e tal, são mais velhas. Tá. Aí eu fui pro Brasil e tal, fui, né, contei, né, Uhum. durante sei lá quanto tempo. Aí teve uma vez que eu voltei pra França e com meu pai a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem. E meu pai encontrou uma cidade lá na Bélgica, não, na Suíça, Uhum. que era a cidade que fazia caixinha de música. Ai, que demais. Então a gente foi de carro até a Suíça, né? Uau, é. Mas é assim, a gente parando, né? E vendo Sim. várias coisas, comendo várias coisas deliciosas, Imagino. tomando várias cervejas. Uhum. E a gente foi até essa cidade, e a gente foi lá, e a gente foi no museu das caixinhas de música, Que as coisas demais. antigas, que é tudo feito à mão. Tem uma coisa de, tipo, de você ensinar a pessoa que vai em Aham. seguida e tal, não sei o quê. É uma coisa muito antiga que tá acabando, né? Nessa cidade tinha, sei lá, quantas empresas. Hoje em dia eu acho que tem só 2. Que pena. E uma delas, então, a gente pegou e meu pai comprou essa caixinha de música. Só que Uhum. assim, a gente não pegou uma com bailarina nem nada, porque é caríssimo. Ah, é? É muito, muito, muito caro. Então, meu pai comprou aquilo que dava pra comprar naquele dia. Sim, Que claro. foi essa, que é perfeita. Maravilhosa, maravilhosa. E Deixa eu aí- até pegar aqui, para quem quiser ver, mostrar aqui para essa câmera. Olha só. Ela é linda. Maravilhosa. E aí foi isso. E aí depois a gente foi uma viagem que a gente foi até lá, a gente foi de carro, sei lá quantas horas. A gente foi depois fez um tour lá na Suíça e tal, mas foi uma viagem muito incrível que eu tive com meu pai Uhum. e foi atrás de uma caixinha de música. E foi essa. Então quando você falou pego algum objeto, tem alguma coisa Sim, pra você, eu pensei nela, porque aí depois eu peguei ela, trouxe pro Brasil, né? sim. E é isso. Desde então, meu pai foi comprando Uhum. outras caixinhas de música, Aham. porque essa daqui é nova. Aham. Ah, não é antiga. Tá. Ele foi comprando, ele comprou várias, mas essa daqui, mesmo se ela é nova, é assim a minha predileta. É a mais bonita pra mim. Não, ela é maravilhosa, maravilhosa. E tem toda essa história, né? Que eu acho que é disso que a vida nos completa, né? Quando a gente tem histórias. Outro dia mesmo eu vi um vídeo que a pessoa falava assim: ah, eu não me lembro a roupa que eu comprei no ano passado, mas eu me lembro de todos os momentos das viagens que eu fiz
sei lá, desde a primeira viagem. Então, acho que é isso que a gente tem que dar realmente importância, né? Para mim, esses momentos, você poder dividir a sua história de vida comigo, assim, eu só tenho gratidão mesmo. Muito obrigada, viu, por estar aqui. E a gente vai para um próximo PapoCast para contar depois a respeito, falar um pouquinho de chá, porque o bate-papo aqui foi longo, tinha muita coisa. Mas eu gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade, a sua presença. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite. Na verdade, amei. Foi muito divertido. Obrigada, Fia. E, gente, pedir para vocês, né, quem gostar, dá o like, curte, toca o sininho, se inscreve no canal, né? A HL já tá pró nisso daí. E inscrevam-se também nas mídias sociais da HL, que é Encantadora de Chás. Tá certo? Então, Perfeito. nos vemos no próximo PapoCast, o podcast do Papo com Chá. Beijo! Obrigada!